Patrão deixa toda a sua herança para a empregada. E o que ela compra deixa todos em choque. O advogado Marcelo Santos terminou de ler as últimas palavras do testamento, enquanto um silêncio pesado tomou conta da sala de estar da mansão em Alphaville. A família Moreira se entreolhava com expressões que misturavam incredulidade e revolta, enquanto Fernanda Silva, a empregada doméstica de 28 anos, permanecia imóvel na cadeira no canto da sala. "Repita isso, por favor", pediu Ricardo Moreira, o filho mais velho, com a voz trêmula. "Meu pai deixou quanto para ela?" "Toda a fortuna, senhor Ricardo, 42 milhões de reais, além das propriedades e investimentos", respondeu o advogado, ajustando os óculos. "A única condição é que a senhorita Fernanda utilize o dinheiro para comprar algo específico que está descrito neste envelope lacrado." Fernanda segurava nas mãos trêmulas um envelope branco com o seu nome escrito à mão pela caligrafia inconfundível do seu patrão. Seus olhos castanhos estavam marejados, mas ela não chorava. Há 3 anos trabalhava naquela casa, sempre discreta, sempre educada, sempre mantendo a distância respeitosa que uma empregada deveria manter. "Isso é absurdo!" gritou Helena Moreira, a filha mais nova. Papai estava doente, não sabia o que fazia. Essa mulher se aproveitou da condição dele. "Helena, por favor", murmurou Fernanda pela primeira vez desde que chegara. "Eu nunca pedi nada para seu pai." "Nunca pediu?", ironizou Ricardo, levantando-se bruscamente. 3 anos trabalhando aqui e de repente vira herdeira universal? Que tipo de serviços você prestava para o meu pai além da limpeza?" As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Fernanda baixou a cabeça, sentindo o peso dos olhares acusadores. Carmen, a cozinheira que trabalhava na casa há 15 anos, mexia os pés desconfortavelmente perto da porta da cozinha, observando tudo em silêncio. "Senhor advogado", disse Margarete Moreira, a viúva do empresário há 2 anos, "certamente há algo que podemos fazer. Meu marido não estava bem nos últimos meses. Falava sozinho, acordava no meio da noite, passava horas trancado no escritório." Marcelo Santos suspirou profundamente antes de responder. "Senhora Margarete, o senhor Alberto estava em perfeita lucidez quando fez este testamento. Eu mesmo o acompanhei ao médico para uma avaliação psiquiátrica completa antes de redigir o documento. Não há nada que possam fazer legalmente." O silêncio voltou a reinar na sala. Fernanda continuava olhando para o envelope, como se pudesse adivinhar seu conteúdo através do papel. Alberto Moreira havia sido mais que um patrão para ela. Nos últimos meses, especialmente, ele parecia procurar sua companhia, fazendo perguntas sobre sua infância, sua família, seus sonhos. "Abra o envelope", ordenou Ricardo. "Queremos saber que tipo de barganha vocês fizeram." "Ricardo", repreendeu Carmen, não conseguindo mais ficar quieta. "A Fernanda é uma moça séria. Nunca vi ela fazer nada de errado nesta casa." "E você, Carmen?" Helena se virou para a cozinheira. "O que você viu nos últimos meses?" Papai andava estranho. Conversava com ela por horas. "Conte tudo." Carmen hesitou, olhando para Fernanda com carinho maternal. Ela havia praticamente criado Helena e Ricardo quando eram crianças, mas agora sentia que devia lealdade também à jovem empregada que se tornara como uma filha nos últimos anos. "Seu pai." Carmen começou devagar. "Passava muito tempo conversando com a Fernanda, isso é verdade. Mas não era nada romântico, pelo amor de Deus. Era como se ele estivesse tentando conhecer alguém que amava muito." "Amava?" Margarete se levantou indignada. "Meu marido amava essa empregada?" "Não era esse tipo de amor." Carmen balançou a cabeça. "Era diferente. Era como se ela fosse família." Fernanda finalmente levantou os olhos, encontrando o olhar protetor de Carmen. A cozinheira havia sido a única pessoa na casa que sempre a tratara com verdadeiro carinho, que perguntava sobre sua vida, que se preocupava quando ela parecia triste. "Eu vou abrir o envelope", disse Fernanda com a voz baixa, mas firme. "Mas não aqui. Preciso estar sozinha para ler o que o senhor Alberto escreveu para mim." "De jeito nenhum." Ricardo deu um passo na direção dela. "Você abre agora na frente de todos nós, ou eu chamo a polícia e digo que você roubou o envelope."
O advogado interferiu imediatamente. Senhor Ricardo, o testamento é claro. O envelope pertence à senhorita Fernanda e ela tem o direito de abri-lo quando e onde quiser. Qualquer tentativa de coação será considerada crime. A tensão na sala era quase palpável. Fernanda se levantou lentamente, segurando o envelope contra o peito. Seus passos ecoaram no piso de mármore enquanto se dirigia para a porta. Fernanda, chamou Carmen suavemente. Se precisar de alguma coisa, estarei na cozinha. A jovem assentiu agradecida e saiu da sala, deixando para trás os murmúrios furiosos da família Moreira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Fernanda subiu as escadas que levavam ao segundo andar da mansão, passando pelos retratos de família que sempre a intrigaram. Alberto Moreira sorria nas fotos ao lado da primeira esposa, Clara, que havia falecido há 25 anos. Nas fotos mais antigas, o casal aparecia feliz, radiante, segurando um bebê que Fernanda nunca soube quem era. Chegou ao seu quartinho no sótão, um espaço simples mas aconchegante que Alberto havia reformado especialmente para ela quando começou a trabalhar na casa. Sentou-se na cama estreita e, com as mãos tremendo, abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia uma carta de várias páginas escritas à mão e uma pequena chave dourada. Fernanda começou a ler. Minha querida Fernanda, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti e você descobriu sobre a herança. Sei que deve estar confusa e assustada, e peço perdão por não ter tido coragem de contar a verdade enquanto estava vivo. Há 2 anos, quando Margarete trouxe você para trabalhar aqui, algo em você me chamou a atenção. Não era apenas sua dedicação ao trabalho ou sua gentileza. Era algo mais profundo, algo que mexia com minha alma de uma forma que eu não conseguia explicar. Comecei a observá-la discretamente. Seu jeito de inclinar a cabeça quando está pensativa, a forma como você sorri apenas com os olhos quando está feliz, o modo como você canta baixinho while trabalhando, tudo isso me lembrava de alguém muito especial que perdi há muito tempo. Fernanda, eu preciso que você vá até meu escritório particular e use esta chave para abrir a gaveta secreta da minha escrivaninha. Dentro, você encontrará documentos que vão explicar tudo. Depois disso, espero que entenda por que estou deixando tudo para você. O dinheiro deve ser usado para comprar de volta algo que foi tirado de nós há muito tempo. Você saberá o que é quando chegar a hora. Perdoe-me por ter guardado este segredo. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para contar a verdade. Mas saiba que cada dia que você esteve nesta casa foi uma bênção para um homem que pensava que jamais seria perdoado pelos seus erros do passado. Com todo o meu amor, Alberto. Fernanda leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente as palavras. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a chave. Que segredo Alberto estava guardando? O que havia na gaveta secreta? E por que ela sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre? Desceu as escadas cuidadosamente, tentando não chamar atenção. A família ainda estava na sala de estar discutindo alto com o advogado. Fernanda conseguiu entrar no escritório particular de Alberto sem ser vista. O ambiente cheirava ainda ao perfume masculino que ele usava. Tudo estava exatamente como ele deixara. Os livros alinhados nas estantes, os papéis organizados sobre a mesa, a foto da primeira esposa no porta-retratos prateado. Fernanda procurou pela gaveta secreta até encontrá-la atrás de um painel de madeira. A chave se encaixou perfeitamente. Dentro havia uma pasta grossa, cheia de documentos e várias fotos antigas. A primeira foto que ela viu a fez parar de respirar. Era uma certidão de nascimento de uma bebê chamada Fernanda Clara Moreira, nascida em 15 de março de 1995, a mesma data do seu aniversário. O nome da mãe estava escrito Clara Regina Moreira. O nome do pai, Alberto Moreira. Fernanda deixou a foto cair no chão. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Aquilo não podia ser verdade. Era impossível. Ela não era Fernanda Moreira. Ela era Fernanda Silva
criada desde bebê pela tia Joana no interior de Minas Gerais. Com as mãos trêmulas, pegou outros documentos da pasta. Havia laudos médicos da maternidade Santa Clara, em São Paulo, datados de março de 1995. Relatórios de que Clara Moreira havia dado à luz uma menina saudável, mas que a criança havia desaparecido do berçário poucas horas depois do nascimento. Havia também recortes de jornais da época noticiando o desaparecimento da bebê e a busca desesperada dos pais. Uma foto mostrava Alberto jovem, de terno preto, ao lado de Clara, que chorava copiosamente. A manchete dizia: empresário oferece recompensa milionária por filha sequestrada. Fernanda sentou-se pesadamente na poltrona de couro de Alberto. Sua mente tentava processar aquela revelação impossível. Se aqueles documentos eram verdadeiros, ela não era apenas uma empregada. Ela era a filha perdida de Alberto Moreira. Continuou mexendo nos papéis e encontrou uma série de relatórios de detetives particulares dos últimos 28 anos. Alberto nunca havia parado de procurar por ela. Havia investigações em orfanatos, registros de adoções ilegais, pistas que levavam a becos sem saída. O último relatório era de apenas 6 meses atrás. O detetive Carlos Mendes havia finalmente encontrado uma pista sólida. Uma mulher chamada Joana Silva havia aparecido no interior de Minas Gerais com uma bebê no final de março de 1995, alegando que era sua sobrinha órfã. A criança tinha a idade certa, as características físicas compatíveis e nenhum registro oficial de nascimento até os 2 anos de idade. Fernanda sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Tia Joana sempre havia sido evasiva sobre seus pais. Dizia apenas que eles haviam morrido em um acidente e que ela era a única família que Fernanda tinha. Mas sempre evitava dar detalhes, sempre mudava de assunto quando Fernanda fazia perguntas. De repente, tudo fazia sentido. A insistência de Alberto em saber sobre sua infância. As perguntas sobre Joana, o modo como ele a olhava às vezes, com uma mistura de amor e tristeza que ela nunca conseguira compreender. Ouviu passos se aproximando do escritório e rapidamente guardou todos os documentos de volta na pasta. Não estava pronta para enfrentar a família Moreira com essa revelação. Precisava entender melhor a situação. Precisava falar com Joana. Fernanda? A voz de Carmen ecoou do corredor. Você está aí? Estou, Carmen, respondeu, tentando disfarçar a emoção na voz. A cozinheira entrou no escritório com uma xícara de chá. Trouxe um chá de camomila para você. Sei que deve estar abalada com tudo isso, disse Carmen, observando atentamente o rosto da jovem. Meu Deus, criança, você está pálida como um fantasma. O que havia naquele envelope? Fernanda aceitou a xícara com gratidão, mas não conseguia parar de tremer. Carmen, você conhecia bem a primeira esposa do Sr. Alberto? Clara? Claro que conhecia. Era uma santa, uma mulher maravilhosa. Por que você pergunta? Como ela era fisicamente? Carmen sorriu com carinho. Era linda, morena clara, olhos grandes e expressivos como os seus. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma forma muito doce de falar. Por que tanto interesse em Dona Clara? Fernanda quase deixou a xícara cair. As características que Carmen descrevia eram muito parecidas com as suas próprias. Carmen, o que aconteceu com o bebê que Clara teve antes de morrer? O rosto de Carmen se entristeceu profundamente. Ah, minha filha, essa é a tragédia mais triste desta família. A pequena Fernanda desapareceu da maternidade quando tinha apenas 2 dias de vida. Nunca encontraram a criança. Dona Clara nunca se recuperou da perda. Entrou em depressão profunda e... Bem, você sabe como ela partiu. Não, eu não sei. Fernanda sussurrou. Ninguém nunca me contou como a primeira esposa dele morreu. Carmen hesitou, claramente desconfortável. Ela não conseguiu suportar a dor da perda da filha. 6 meses depois do desaparecimento da bebê, Clara não aguentou mais e... se foi. O Sr. Alberto se culpou por anos, achando que deveria ter cuidado melhor dela.
Fernanda sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Sua mãe biológica havia se ido por causa da dor de tê-la perdido. E seu pai havia passado quase 3 décadas procurando por ela, carregando a culpa e a dor dessa tragédia familiar. Carmen, disse com a voz embargada, preciso fazer uma ligação muito importante. Você pode me dar privacidade? Claro, querida, mas se precisar de qualquer coisa, estarei na cozinha. Assim que Carmen saiu, Fernanda discou o número da tia Joana em Minas Gerais. O telefone tocou várias vezes antes de a voz familiar atender. Alô? Tia Joana, é a Fernanda. Oi, meu amor. Que surpresa. Como você está? Como está o trabalho aí em São Paulo? Fernanda respirou fundo antes de fazer a pergunta que mudaria tudo. Tia, preciso que você me conte a verdade sobre meus pais. A verdade real, não essa história de acidente que você sempre conta. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Fernanda, por que você está perguntando isso agora? Porque acabei de descobrir algumas coisas que não fazem sentido. Por favor, me conte a verdade. Quem eram meus pais de verdade? Outro silêncio. Fernanda podia ouvir a respiração pesada de Joana. Minha filha... Joana começou com a voz trêmula. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Eu não sou sua tia de verdade. O coração de Fernanda disparou. O que você quer dizer? Eu trabalhava na maternidade Santa Clara em São Paulo nos anos 90. Era auxiliar de enfermagem. Em março de 1995, uma criança recém-nascida foi vendida para um casal que não podia ter filhos. Mas no último minuto, o casal desistiu da compra. E você? Eu sempre quis ter um filho, mas nunca consegui engravidar. Quando vi aquela bebê linda sendo rejeitada, eu tomei uma decisão terrível. Peguei a criança e fugi para Minas Gerais. Mudei meu nome, inventei uma identidade nova para você e promi que te daria uma vida boa. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você me sequestrou. Eu te salvei. Joana chorou do outro lado da linha. Se eu não tivesse te levado, você teria ido para outra família qualquer, ou pior, ficado em um orfanato. Eu te amei como uma filha, Fernanda, você sabe disso. Mas meus pais verdadeiros passaram 28 anos me procurando. Eles sofreram achando que eu estava morta. Eu não sabia. Eu pensei que eles superariam. Eu era jovem, tola, desesperada para ser mãe. Por favor, me perdoe. Fernanda desligou o telefone sem conseguir falar mais nada. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Toda sua vida havia sido uma mentira. A mulher que ela chamava de tia era, na verdade, a pessoa que a havia separado de sua família verdadeira. Voltou a olhar para a pasta de documentos. Agora tudo fazia sentido. Alberto havia descoberto a verdade e a trouxera para perto sem revelar sua identidade. Ele queria tempo para se aproximar dela, para conhecer a filha que havia perdido ainda bebê. Mas por que ele não havia contado a verdade? Por que preferiu manter o segredo até a morte? Fernanda encontrou mais uma carta no fundo da pasta, esta mais recente. Fernanda, se você chegou até aqui, já sabe a verdade sobre nossa família. Sei que deve estar sentindo raiva, confusão, talvez até ódio por eu não ter revelado tudo antes. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que você não acreditasse. Medo de que você me rejeitasse. Medo de que você optasse por continuar sua vida como Fernanda Silva e não quisesse ser Fernanda Moreira. Mas principalmente, eu tinha medo de que você descobrisse que o pai que você perdeu como bebê era um homem fraco, que não conseguiu proteger sua família, que não conseguiu salvar sua mãe da tristeza, que passou 26 anos procurando por você e, quando finalmente te encontrou, não teve coragem de dizer quem você realmente era. O dinheiro que estou deixando para você tem um propósito específico. Quero que você compre de volta a maternidade Santa Clara. Ela foi fechada depois de escândalos de venda ilegal de bebês nos anos 90. Está abandonada há décadas. Quero que você transforme aquele lugar que separou nossa família em algo que una famílias, um centro de acolhimento, um local onde crianças perdidas possam encontrar o caminho de volta para casa. Não faça isso por mim. Faça pelas outras crianças que ainda podem ser salvas.
Faça pela memória de sua mãe Clara, que morreu de tristeza, mas que amava você mais que a própria vida. Você é livre para usar o dinheiro como quiser, mas espero que entenda a importância deste projeto. É uma forma de transformar nossa tragédia em esperança para outros. Eu te amo, minha filha, sempre amei. E mesmo que você decida não perdoar o pai covarde que você encontrou tarde demais, saiba que ter você por perto estes 3 anos foram os anos mais felizes da minha vida desde que sua mãe se foi. Alberto Moreira. Seu pai que te ama. Fernanda dobrou a carta com cuidado e a guardou junto com os outros documentos. Precisava sair daquela casa, precisava respirar, precisava pensar. Pegou sua pequena bolsa e saiu do escritório. Na sala de estar, a família ainda discutia com o advogado. Ao vê-la, todos se calaram. Então, perguntou Ricardo rispidamente, vai nos contar que tipo de barganha você fez com nosso pai? Fernanda os olhou um por um. Eles eram seus irmãos, mas não sabiam. Helena e Ricardo eram seus meio-irmãos, filhos que Alberto tivera com Margarete anos depois de perder Clara e a filha bebê. Vou usar o dinheiro para comprar uma propriedade em São Paulo, disse simplesmente. Que propriedade? Perguntou Margarete. A antiga maternidade Santa Clara. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Carmen, que havia voltado à sala, arregalou os olhos. O advogado pareceu surpreso, e a família Moreira parecia completamente perdida. A maternidade Santa Clara? Repetiu o advogado. Mas aquele prédio está abandonado há mais de 20 anos. Por que você quer comprar um lugar como esse? Motivos pessoais, respondeu Fernanda, dirigindo-se para a porta. Espere, gritou Helena. Você não pode simplesmente sair assim, queremos respostas. E você terá, disse Fernanda, parando na porta. Mas não hoje. Hoje eu preciso processar tudo isso que aconteceu. Carmen se aproximou e tocou delicadamente o braço de Fernanda. Querida, onde você vai ficar? Você não tem lugar para ir em São Paulo. Vou para um hotel por enquanto. Não se preocupe comigo, Carmen, e obrigada por ter cuidado de mim todos esses anos. Fernanda saiu da mansão sob os olhares perplexos da família. Chamou um táxi e pediu para ir até a rodoviária. Precisava ver a maternidade Santa Clara com seus próprios olhos antes de tomar qualquer decisão. O prédio ficava em uma região deteriorada do centro de São Paulo. Quando o táxi parou em frente ao local, Fernanda quase perdeu a coragem. Era uma construção antiga de 3 andares com janelas quebradas e muros pichados. Uma placa desbotada ainda mostrava o nome Maternidade Santa Clara. Fernanda pagou o táxi e ficou parada na calçada, observando o prédio onde havia nascido. Onde sua vida havia mudado para sempre apenas 2 dias após vir ao mundo. Posso ajudá-la em alguma coisa? Perguntou uma voz atrás dela. Fernanda se virou e viu uma senhora de cabelos brancos, cerca de 70 anos, que a observava com curiosidade. Eu estou apenas olhando o prédio, respondeu. Você não é daqui do bairro, é? Disse a senhora, aproximando-se. Eu sou a dona Conceição, moro aqui há 40 anos. Vi esse lugar funcionar e depois ser fechado. A senhora lembra da época em que era uma maternidade? Claro que lembro. Dona Conceição suspirou. Era um lugar bonito, bem cuidado. Muitas crianças nasceram aqui, mas depois descobriram umas coisas feias que aconteciam por trás dos panos. Que tipo de coisas? Dona Conceição olhou ao redor antes de sussurrar. Vendiam bebês, minha filha. Pegavam crianças recém-nascidas de mães pobres e vendiam para famílias ricas, até que um caso muito famoso estourou nos jornais e o lugar foi fechado. Que caso? O filho de um empresário muito rico desapareceu daqui. Ele ofereceu uma fortuna para quem encontrasse a criança, mas nunca conseguiram. Dizem que depois disso ele gastou a vida inteira procurando o filho perdido. Fernanda sentiu um arrepio. A senhora sabe o nome do empresário? Não lembro direito. Era um nome italiano, eu acho. Moreira? Morelato? Algo assim. Moreira? Isso, era Moreira mesmo. Um homem bonito, bem vestido. Vinha aqui quase todo dia depois que o filho desapareceu. Conversava com todo mundo. Oferecia dinheiro para quem desse informações. Mas nunca descobriu nada.
Fernanda sentiu as lágrimas voltando aos olhos. Alberto havia passado anos vindo a este lugar, desesperado, procurando por ela. A senhora conheceu alguma funcionária que trabalhava aqui na época? Conheci várias. A maioria mudou de cidade depois que o escândalo estourou. Mas tem uma que ainda mora aqui perto, a irmã Terezinha. Ela era enfermeira-chefe na época. Onde eu posso encontrá-la? Na Casa de Repouso São José, a 3 quarteirões daqui. Ela trabalha lá agora, cuidando de idosos. Mulher santa essa. Sempre se culpou pelo que aconteceu na maternidade, mesmo não tendo culpa de nada. Fernanda agradeceu as informações e se dirigiu para a Casa de Repouso. Precisava conversar com alguém que havia testemunhado os acontecimentos de 1995. A Casa de Repouso São José era um prédio simples, mas bem cuidado. Na recepção, Fernanda perguntou pela irmã Terezinha. Ela está no jardim com os pacientes, informou a recepcionista. Senhora baixinha, de cabelos brancos, usando avental branco. Fernanda encontrou irmã Terezinha ajudando um senhor idoso a caminhar pelo jardim. Era uma mulher de cerca de 65 anos, com um rosto bondoso e olhar sereno. Irmã Terezinha, chamou delicadamente. A mulher se virou e sorriu. Sim, minha filha. Em que posso ajudá-la? Eu gostaria de conversar com a senhora sobre a antiga maternidade Santa Clara. O sorriso da irmã Terezinha desapareceu imediatamente. Ela ajudou o idoso a se sentar em um banco e se aproximou de Fernanda. Por que você quer saber sobre aquele lugar? Porque eu nasci lá, em março de 1995. A irmã Terezinha ficou pálida. Março de 1995. Que dia exatamente? Dia 15. Meu Deus do céu. A religiosa sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Você é a filha dos Moreira? Fernanda assentiu, incapaz de falar. Minha filha. Irmã Terezinha a abraçou fortemente. Eu rezei por você todos os dias durante 28 anos. Todos os dias eu pedia a Deus que você estivesse bem, que estivesse sendo amada por alguém. A senhora lembra do que aconteceu? Irmã Terezinha se afastou com lágrimas nos olhos. Como eu poderia esquecer? Foi o dia mais triste da minha carreira. Eu estava de plantão na maternidade quando você desapareceu. Sua mãe tinha acabado de amamentar você pela segunda vez, quando percebemos que você não estava mais no berçário. Quem teve acesso ao berçário naquela noite? Todos os funcionários tinham acesso. Havia médicos, enfermeiras, auxiliares. Foi impossível determinar quem te levou. Mas eu sempre suspeitei de uma auxiliar chamada Joana. Por quê? Ela estava estranha naqueles dias. Muito nervosa, fazia perguntas sobre os bebês, perguntava sobre adoções. E no dia seguinte ao seu desaparecimento, ela simplesmente não veio trabalhar. Quando fomos procurá-la no endereço que ela havia dado, descobrimos que era falso. Fernanda sentiu um nó na garganta. A senhora conhece Joana Silva? Esse era o nome dela, Joana Silva. Mas tenho certeza de que era falso. A mulher desapareceu como fumaça. Irmã, eu preciso lhe contar uma coisa muito difícil. Fernanda respirou fundo. Joana Silva me criou. Ela fugiu para Minas Gerais comigo e me registrou como sua sobrinha. Eu descobri a verdade apenas hoje. A irmã Terezinha cobriu a boca com as mãos, chocada. Meu Deus, então você passou todos esses anos com a pessoa que te sequestrou? Ela não foi má comigo. Me criou com amor, me deu educação, cuidou de mim. Mas mentiu sobre tudo. E seus pais, Alberto e Clara? Eles sabem que você foi encontrada. Minha mãe, Clara, ela se foi 6 meses depois do meu desaparecimento. Meu pai descobriu quem eu era há pouco tempo e me trouxe para trabalhar na casa dele, mas nunca contou a verdade. Ele partiu na semana passada e deixou toda a herança para mim. Irmã Terezinha chorou abertamente. Aquela pobre Clara. Ela vinha aqui todos os dias na primeira semana, chorando, implorando para encontrar em você. E Alberto, esse homem sofrido, nunca parou de procurar. Ele vinha aqui pelo menos uma vez por mês, mesmo depois de anos. Sempre perguntava se havia alguma novidade, se alguém havia lembrado de algum detalhe. O que a senhora acha que eu devo fazer? Alberto deixou o dinheiro para eu comprar de volta a maternidade
e transformá-la em um centro de acolhimento para crianças perdidas. Irmã Terezinha segurou as mãos de Fernanda. Minha filha, seria a coisa mais linda do mundo. Transformar aquele lugar de tristeza em um lugar de esperança. Seu pai sempre foi um homem bom, e sua mãe era um anjo. Eles ficariam orgulhosos de você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Fernanda voltou para a maternidade abandonada com uma sensação diferente. Agora não estava apenas olhando um prédio velho. Estava olhando o lugar onde sua história começou e onde poderia recomeçar. Tirou o celular e ligou para o advogado Marcelo Santos. Doutor Marcelo, aqui é a Fernanda. Quero comprar a maternidade Santa Clara. O que preciso fazer? Fernanda, você tem certeza? Aquele prédio vai precisar de uma reforma milionária para ficar em condições de uso. Tenho certeza absoluta. É exatamente isso que o senhor Alberto queria que eu fizesse. Está bem. Vou começar a pesquisar a situação legal do imóvel, mas, por curiosidade, o que você pretende fazer lá? Criar um centro de acolhimento para reunir famílias separadas. Um lugar onde crianças perdidas possam encontrar o caminho de volta para casa. É um projeto bonito, Fernanda. Vou providenciar tudo o mais rápido possível. Quando Fernanda desligou, percebeu que havia alguém observando-a da janela de um apartamento em frente. Era uma mulher de meia idade que acenou timidamente. Fernanda acenou de volta e a mulher desceu para conversar. Desculpe incomodar, disse a mulher. Meu nome é Rosa. Eu moro ali em frente e vi você parada aqui há um tempo. Você é jornalista? Está fazendo alguma matéria sobre a maternidade? Não, não sou jornalista. Estou interessada em comprar o prédio. Rosa arregalou os olhos. Comprar? Para quê? Para transformá-lo em um centro de ajuda para famílias. Que tipo de ajuda? Reunir pais e filhos que foram separados. Ajudar pessoas a encontrarem suas famílias biológicas. Rosa ficou visivelmente emocionada. Sabe, eu tenho uma filha que foi separada de mim quando era bebê. Nunca consegui encontrá-la. O que aconteceu? Ela nasceu em 1993, bem aqui nesta maternidade. Eu era muito jovem, não tinha dinheiro, não tinha família. Os médicos me convenceram a doar a criança para uma família que podia dar melhores condições para ela. Mas depois descobri que eles venderam minha filha. Nunca mais a vi. Fernanda sentiu o coração acelerar. A senhora tentou procurar? Tentei, mas não tinha dinheiro para contratar detetives ou advogados. Os poucos registros que consegui foram destruídos quando a maternidade fechou. Minha filha se chamava Ana Rosa. Deve ter 30 anos agora. Rosa, quando eu abrir o centro, a senhora será uma das primeiras pessoas que vou ajudar a encontrar sua filha. Rosa começou a chorar. Você faria isso mesmo? Claro que sim. É exatamente para isso que esse lugar vai servir. Nos dias seguintes, Fernanda se hospedou em um hotel modesto no centro e começou a organizar a compra da maternidade. O processo era complicado, porque o prédio havia passado por vários proprietários ao longo dos anos, mas o dinheiro da herança facilitava as negociações. Enquanto aguardava a conclusão da compra, ela foi várias vezes ao bairro conversar com antigos moradores. Cada pessoa tinha uma história para contar sobre a maternidade, e muitas tinham perdido filhos ou parentes no esquema de venda ilegal de bebês. Em uma dessas conversas, conheceu um senhor de 80 anos, chamado José, que havia trabalhado como segurança da maternidade nos anos 90. Eu vi muita coisa errada acontecer naquele lugar, contou José. Médicos desonestos, funcionários corrompidos, famílias desesperadas sendo enganadas. Mas o pior de tudo foi ver aquele casal jovem sofrendo quando perderam a filha. O senhor se lembra dos Moreira? Como esquecer? A moça era linda, delicada, parecia uma boneca. O marido era elegante, educado, sempre respeitoso comigo. Quando a criança desapareceu, foi terrível. A mãe gritava pelos corredores. O pai oferecia dinheiro para todo mundo. A polícia ia e vinha, mas ninguém conseguia encontrar pista nenhuma. O senhor desconfiava de alguém específico?
José hesitou antes de responder. Havia uma enfermeira. Joana alguma coisa. Ela sempre foi estranha, meio fechada, não se misturava com as outras funcionárias. E eu a via algumas vezes conversando com pessoas que não pareciam médicos ou famílias legítimas. Que tipo de pessoas? Gente que tinha cara de estar fazendo negócios escusos, homens de terno caro que apareciam à noite, mulheres bem vestidas que faziam perguntas sobre os bebês. Eu tentei avisar meus superiores, mas eles disseram para eu cuidar da minha vida. E o que aconteceu com essa enfermeira depois que a criança desapareceu? Sumiu. No dia seguinte, simplesmente não apareceu para trabalhar. Quando foram procurar, descobriram que o endereço que ela havia dado era falso, como se ela nunca tivesse existido. Fernanda agradeceu as informações e voltou para o hotel com o coração pesado. Cada conversa confirmava que Joana havia realmente planejado levá-la da maternidade. Não havia sido um impulso do momento, mas algo premeditado. Naquela noite, ligou para Joana novamente. Tia, preciso que você me conte toda a verdade. Não apenas sobre como me tirou da maternidade, mas sobre todo o esquema que acontecia lá. Fernanda, por favor, não me obrigue a relembrar essas coisas. Joana chorou do outro lado da linha. Eu preciso saber. Vou abrir um centro para ajudar outras famílias que passaram pelo que meus pais passaram. Preciso entender como funcionava a operação para evitar que aconteça de novo. Joana suspirou profundamente. Havia um grupo de pessoas, médicos, enfermeiras, advogados, que organizavam adoções ilegais. Pegavam bebês de mães pobres ou solteiras e vendiam para famílias ricas que não conseguiam adotar pelos meios legais. E você participava disso? No começo eu apenas fechava os olhos. Precisava do emprego, não queria me meter em confusão. Mas quando soube que seu caso seria o próximo, eu não consegui deixar acontecer. Como assim meu caso seria o próximo? Sua mãe Clara tinha complicações no parto. Os médicos achavam que ela não sobreviveria. Já haviam combinado de dizer que você também não sobreviveu e te vender para um casal de empresários do Rio de Janeiro. Fernanda sentiu náusea. Eles iam fingir que eu morri? Era assim que funcionava quando queriam bebês de famílias ricas. Forjavam a certidão de óbito da criança e a vendiam como órfã para outra família. Mas minha mãe sobreviveu ao parto. Sim, e quando ela acordou e perguntou por você, eles inventaram a história do sequestro. Mas eu já havia te levado embora. Na minha mente confusa, achei que estava te salvando de ser vendida para estranhos. Tia, você destruiu minha família. Minha mãe se foi de tristeza. Meu pai passou a vida inteira me procurando. Eu sei, minha filha. Eu sei que cometi um erro terrível. Mas juro que pensei estar fazendo o certo. Eu te amei como uma filha verdadeira todos esses anos. Fernanda desligou o telefone, sentindo-se exausta emocionalmente. A verdade era ainda mais complexa do que ela imaginava. Joana havia cometido um crime, mas com a intenção de protegê-la de um crime ainda pior. 2 semanas depois, a compra da maternidade foi finalizada. Fernanda agora era proprietária do prédio onde havia nascido. Contratou uma empresa de reforma e começou a planejar a transformação do local. A notícia de que alguém havia comprado a antiga maternidade se espalhou rapidamente pelo bairro. Rosa, a mulher que havia perdido a filha, apareceu para ajudar no que fosse necessário. José, o ex-segurança, ofereceu seus serviços gratuitamente. Irmã Terezinha se ofereceu para coordenar os aspectos espirituais do projeto. Mas a família Moreira não havia desistido de contestar a herança. Ricardo e Helena apareceram na maternidade em reforma com o advogado deles. Fernanda, disse Ricardo, precisamos conversar. Contratamos um investigador particular e descobrimos algumas coisas interessantes sobre você. Que tipo de coisas? Perguntou Fernanda, tentando manter a calma. Sabemos que você não é quem diz ser. Seu nome verdadeiro não é Fernanda Silva. Você foi criada por uma mulher que não é sua parente. E mais interessante ainda, descobrimos que você nasceu aqui mesmo, nesta maternidade. Helena se aproximou com uma expressão triunfante. Nossa teoria é que você sempre soube da conexão com nossa família e que planejou se aproximar de nosso pai para herdar o dinheiro dele. Fernanda respirou fundo.
Era hora de contar a verdade. Vocês estão parcialmente certos. Eu realmente nasci aqui, mas não sempre soube da conexão com a família de vocês. Explique melhor, exigiu o advogado da família. Eu sou Fernanda Clara Moreira, a filha que Alberto e Clara perderam em 1995. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo ficou boquiaberto. Helena empalideceu. O advogado deixou os papéis caírem no chão. Isso é impossível, murmurou Ricardo. Nossa irmã morreu quando era bebê. Não morri. Fui sequestrada por uma funcionária da maternidade e criada como Fernanda Silva no interior de Minas Gerais. Alberto descobriu a verdade há alguns meses e me trouxe para perto para me conhecer melhor. Você tem como provar isso? Perguntou o advogado, recuperando-se do choque. Fernanda mostrou os documentos que havia encontrado no escritório de Alberto. A certidão de nascimento original, os laudos médicos, os relatórios dos detetives. Helena começou a chorar. Meu Deus, você é nossa irmã? Sou sua meia-irmã, filha de Alberto com Clara, a primeira esposa dele. Ricardo se sentou pesadamente em uma pilha de tijolos. Por que papai não contou para nós? Por que manteve segredo? Ele tinha medo da reação de vocês, e acho que queria ter certeza absoluta antes de revelar a verdade para toda a família. Isso muda tudo, disse o advogado. Se Fernanda é realmente filha de Alberto, ela tem direito total à herança. Na verdade, sendo filha biológica, ela teria direito mesmo sem testamento. Helena se levantou e se aproximou de Fernanda. Eu peço desculpas. Nós fomos terríveis com você. Achávamos que... Não precisam se desculpar. Vocês não sabiam, e eu entendo a reação de vocês. O que vai acontecer agora? Perguntou Ricardo. Você vai nos tirar da casa? Claro que não. A mansão pertence a vocês também. Eu só quero usar parte do dinheiro para este projeto aqui. Que projeto exatamente? Fernanda explicou seus planos para o Centro de Reunião de Famílias. Contou sobre as histórias que havia coletado no bairro, sobre as pessoas que ainda procuravam parentes perdidos, sobre a possibilidade de usar tecnologia moderna para facilitar as buscas. É um projeto lindo, disse Helena emocionada. Papai ficaria orgulhoso. Vocês gostariam de participar? Perguntou Fernanda. Afinal, vocês também são filhos de Alberto. Este projeto é parte do legado dele para todos nós. Ricardo e Helena se entreolharam. Lentamente, Ricardo estendeu a mão para Fernanda. Irmã, seria uma honra trabalhar ao seu lado neste projeto. Os próximos meses foram intensos. A reforma da maternidade avançava rapidamente, transformando o prédio abandonado em um espaço moderno e acolhedor. Helena, que havia estudado psicologia, se ofereceu para coordenar o atendimento emocional das famílias. Ricardo, formado em administração, assumiu a gestão financeira do projeto. Carmen, a cozinheira, pediu demissão da mansão para trabalhar no centro, preparando refeições para as famílias que vinham buscar ajuda. Irmã Terezinha trouxe uma equipe de voluntários da igreja para auxiliar nos primeiros meses de funcionamento. A inauguração do Centro de Reencontro Familiar Santa Clara foi marcada para uma data simbólica, 15 de março, exatamente 29 anos após o nascimento de Fernanda. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Famílias que haviam perdido filhos, pessoas adotadas que procuravam suas origens, voluntários, autoridades locais e muitos moradores do bairro que haviam acompanhado a transformação do local. Fernanda fez um discurso emocionado. Este centro nasceu da dor da minha família, mas foi criado com esperança para todas as famílias. Meu pai Alberto e minha mãe Clara perderam 29 anos comigo, mas seu amor nunca morreu. Hoje, queremos garantir que outras famílias não passem pelo mesmo sofrimento. Nosso objetivo não é apenas reunir famílias, mas também oferecer apoio emocional, aconselhamento legal, testes de DNA gratuitos e uma rede de suporte para pessoas que estão em processo de reencontro. Este lugar já separou muitas famílias no passado. A partir de hoje, será um lugar que as une. Durante a cerimônia, Rosa subiu ao palco para contar sua história. Com a ajuda da equipe do centro, ela havia conseguido localizar sua filha, Ana Rosa, que agora trabalhava como professora em Brasília.
O reencontro havia acontecido na semana anterior e as duas estavam presentes na inauguração. Depois de 30 anos sem ver minha filha, disse Rosa, chorando de emoção, posso dizer que este centro faz milagres. Não milagres divinos, mas milagres humanos. Milagres do amor, da persistência, da esperança. Outros casos de sucesso foram apresentados. José, o ex-segurança, havia conseguido localizar um neto que não conhecia. Uma senhora idosa encontrou a irmã gêmea que havia sido separada dela no nascimento. Um jovem rapaz descobriu que havia sido adotado e conseguiu conhecer seus pais biológicos. Mas o momento mais emocionante da cerimônia foi quando Joana chegou de Minas Gerais. Fernanda havia a convidado, apesar de toda a dor que ainda sentia. Senhoras e senhores, disse Fernanda, gostaria de apresentar Joana Silva, a mulher que me criou por 28 anos. Joana cometeu um erro grave no passado, um erro que causou muito sofrimento. Mas ela também me deu amor, cuidado, educação e valores. Hoje ela está aqui para pedir perdão publicamente e para ajudar outras famílias a evitarem os erros do passado. Joana se aproximou do microfone com lágrimas nos olhos. Eu sequestrei uma bebê em 1995. Levei esta criança de seus pais legítimos e menti sobre sua identidade por 28 anos. Causei uma dor indescritível para a família Moreira. Não posso desfazer o que fiz, mas posso ajudar a evitar que outras famílias passem pelo mesmo. Fernanda, minha filha do coração, me perdoou, mas eu jamais me perdoarei completamente. Por isso me ofereci para trabalhar como voluntária neste centro, compartilhando minha experiência para identificar situações suspeitas e ajudar autoridades a coibir crimes similares. O público aplaudiu respeitosamente. Era um momento de justiça restaurativa, onde o erro do passado estava sendo transformado em proteção para o futuro. Ao final da cerimônia, Fernanda visitou o pequeno memorial que havia criado no segundo andar do centro. Havia fotos de Alberto e Clara, junto com uma placa que dizia: em memória de todos os pais e filhos que foram separados contra sua vontade e em esperança de que o amor sempre encontre um caminho de volta para casa. Helena se aproximou e tocou delicadamente o braço de Fernanda. Irmã, você transformou nossa tragédia familiar em algo lindo. Papai e mamãe Clara estariam muito orgulhosos. Nós todos estamos orgulhosos, disse Ricardo juntando-se às irmãs. E vamos continuar o trabalho deles. Margarete, a segunda esposa de Alberto, também havia vindo à inauguração. Ela se aproximou hesitante. Fernanda, eu quero pedir desculpas pela forma como reagi quando soube da herança. Eu não sabia que você era filha do Alberto. Você não precisa se desculpar, Margarete. Sua reação foi normal. Ninguém esperava essa revelação. Posso fazer parte deste projeto também? Gostaria de honrar a memória do Alberto, ajudando outras famílias. Claro que pode. Quanto mais pessoas ajudarem, mais famílias conseguiremos reunir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 6 meses após a inauguração, o Centro de Reencontro Familiar Santa Clara já havia reunido 43 famílias. As histórias de sucesso eram divulgadas em um blog mantido por Helena, inspirando pessoas de todo o Brasil a procurarem ajuda. Um dos casos mais marcantes foi o de Dona Antônia, uma senhora de 75 anos, que procurou o centro em busca do filho que havia sido forçada a entregar para a adoção 50 anos antes. Eu tinha apenas 17 anos quando engravidei, contou Antônia para Fernanda. Minha família me expulsou de casa e eu acabei em uma instituição religiosa, onde fui obrigada a entregar meu filho assim que ele nasceu. Nunca mais o vi. A senhora lembra de algum detalhe que possa ajudar na busca? Lembro que ele nasceu no dia 12 de junho de 1973, pesou 3,2 kg e tinha uma marca de nascença no ombro direito. Os freis disseram que ele foi para uma família boa em São Paulo, mas nunca me deram mais detalhes. A equipe do centro começou a investigação. Ricardo conseguiu acesso aos arquivos da antiga instituição religiosa, que ainda existia, mas sob nova administração.
Helena fez contato com grupos de apoio para pessoas adotadas. Carmen coordenou uma campanha nas redes sociais com as informações disponíveis. 3 semanas depois, um homem de 50 anos, chamado Carlos Eduardo, entrou em contato com o centro. Ele havia sido adotado em 1973 e sempre procurou sua mãe biológica. A data de nascimento, peso e a marca de nascença no ombro direito eram exatamente compatíveis. O reencontro entre Antônia e Carlos foi um dos mais emocionantes que o centro já havia presenciado. Mãe e filho choraram abraçados por quase 1 hora. Carlos havia se tornado médico, era casado e tinha 3 filhos. Antônia ganhou não apenas o filho de volta, mas também uma nora e 3 netos. Eu achei que ia morrer sem conhecer meu menino, disse Antônia através das lágrimas. Agora posso morrer em paz, sabendo que ele teve uma vida boa e que me perdoou por ter sido obrigada a abandoná-lo. Mãe, respondeu Carlos, usando a palavra pela primeira vez em 50 anos. Você não me abandonou. Você foi obrigada a me entregar. Há uma diferença enorme, e eu nunca a culpei por isso. Casos como esse se multiplicavam no centro. Fernanda havia contratado uma equipe de psicólogos especializados em reunião familiar, pois descobriu que o reencontro, embora maravilhoso, também podia ser traumático para algumas pessoas. Nem todas as buscas tinham final feliz. Muitas famílias descobriam que as pessoas procuradas já haviam falecido. Outras descobriam que os parentes encontrados não desejavam reestabelecer contato. Mas mesmo nesses casos, o centro oferecia suporte emocional e ajudava as pessoas a encontrarem closure para suas questões pendentes. 1 ano após a inauguração, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher chamada Lúcia, que dizia ter informações importantes sobre a maternidade Santa Clara. Eu trabalhei lá nos anos 90, disse Lúcia pelo telefone. Fui demitida quando comecei a fazer perguntas sobre as adoções ilegais. Guardei alguns documentos que podem ajudar outras famílias. Fernanda marcou um encontro com Lúcia no centro. Era uma mulher de cerca de 55 anos, magra, com olhar cansado, mas determinado. Por que você guardou os documentos todos esses anos? Perguntou Fernanda. Porque eu sabia que um dia alguém ia querer fazer justiça. Quando soube do seu centro, pensei que era a hora certa de entregar tudo. Lúcia trouxe uma caixa cheia de papéis, listas de bebês nascidos, nomes de famílias que haviam adotado crianças, registros de pagamentos, até gravações de conversas telefônicas que ela havia feito secretamente. Estes documentos podem ajudar dezenas de famílias, disse Fernanda, impressionada com a quantidade de material. Era isso que eu esperava. Eu me sinto culpada por não ter denunciado na época, mas estava com medo. Agora sou uma mulher velha e não tenho mais nada a perder. Com base nos documentos de Lúcia, o centro conseguiu localizar mais de 60 famílias que haviam sido vítimas do esquema da maternidade. Algumas já estavam procurando ajuda há anos. Outras nem sabiam que haviam sido enganadas. Um dos casos mais complexos envolveu uma família que havia adotado gêmeos em 1994, pagando uma quantia considerável para a maternidade. Os pais adotivos haviam morrido, mas os gêmeos, agora adultos, descobriram que seus pais biológicos ainda estavam vivos e os procuravam. É estranho descobrir que você foi vendido como um produto, disse um dos gêmeos, Miguel, durante uma sessão de terapia no centro. Mas ao mesmo tempo é reconfortante saber que nossos pais biológicos não nos abandonaram voluntariamente. Para nós, disse o outro gêmeo, Gabriel, o mais importante é saber que fomos amados pelos pais que nos criaram e também pelos pais que nos fizeram. Agora temos 2 famílias. O reencontro dos gêmeos com os pais biológicos foi cuidadosamente planejado pela equipe do centro. Havia questões legais complexas, já que a adoção havia sido paga, mas os pais adotivos realmente amaram e cuidaram bem das crianças. Nós não queremos causar problemas, disse a mãe biológica dos gêmeos. Só queríamos saber se eles estavam bem e se seria possível conhecê-los. E nós não queremos desrespeitar a memória dos nossos pais, disse Miguel. Eles foram pais verdadeiros para nós, mas também queremos conhecer nossa origem.
O centro promoveu encontros graduais entre as famílias, com acompanhamento psicológico completo. Aos poucos, todos aprenderam a conviver com a nova realidade, entendendo que é possível ter mais de uma família e que o amor não é um recurso limitado. Durante o segundo ano de funcionamento, o centro recebeu reconhecimento oficial do governo estadual e passou a receber verbas públicas para expandir suas atividades. Fernanda foi convidada para palestrar em universidades sobre reunião familiar e trauma geracional. Em uma dessas palestras na USP, uma estudante de psicologia fez uma pergunta que marcou profundamente Fernanda. Como você lida com o fato de que sua própria reunião familiar só foi possível após a morte do seu pai? Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. É uma dor que carrego todos os dias. Meu pai e eu perdemos 29 anos juntos. Perdemos a oportunidade de eu conhecê-lo como pai, não como patrão. Perdemos conversas, abraços, risadas, brigas. Perdemos uma vida inteira de relacionamento. Mas aprendi que a culpa e o arrependimento podem paralisar ou podem motivar. Escolhi deixar que eles me motivem. Cada família que reúno através do centro é uma forma de honrar a memória do meu pai e de curar, mesmo que parcialmente, a ferida que nossa separação causou. A morte do meu pai não pode ser desfeita, mas o centro pode evitar que outras famílias vivam a mesma tragédia. E isso dá sentido à nossa dor. Após a palestra, várias pessoas procuraram Fernanda com suas próprias histórias. Um professor contou que havia sido adotado e nunca conseguira localizar sua família biológica. Uma aluna disse que sua avó procurava um filho perdido há 60 anos. Um funcionário da universidade revelou que seus pais haviam perdido uma filha na década de 80 e nunca haviam superado a perda. Cada pessoa carrega dentro de si uma história de família, refletiu Fernanda naquela noite, conversando com Helena. Algumas são histórias completas, outras têm capítulos em branco. Nosso trabalho é ajudar a preencher esses capítulos em branco. Você acha que papai ficaria feliz com o que conseguimos até agora? Perguntou Helena. Tenho certeza que sim. Ele sempre foi um homem que acreditava em segundas chances, em recomeços. O centro representa exatamente isso. A chance de recomeçar uma história que foi interrompida. E mamã Clara? Como você imagina que ela reagiria? Fernanda sorriu tristemente. Acho que ela ficaria feliz em saber que sua dor não foi em vão, que sua tragédia se transformou em esperança para outras mães. Ela sempre foi descrita como uma mulher doce, generosa. Tenho certeza de que aprovaria nosso trabalho. No terceiro ano de funcionamento, o centro já havia se tornado referência nacional em reunião familiar. Fernanda foi convidada para participar de programas de televisão, dar entrevistas para revistas, participar de conferências internacionais sobre direitos da criança. Mas o que mais a orgulhava eram as pequenas vitórias diárias. Um telefonema de agradecimento, uma carta de uma família reunida, a foto de um encontro emocionante. Um dia, Carmen trouxe uma notícia especial. Fernanda, você sabe aquela moça que veio aqui no mês passado? A Patrícia, que estava procurando a mãe biológica? Sim, me lembro. Conseguiram encontrar? Conseguiram. E sabe quem é a mãe dela? A Rosa. Rosa? Nossa Rosa, que perdeu a filha Ana Rosa aqui na maternidade? Não. A Rosa da padaria que mora 2 ruas daqui. Acontece que a Rosa da padaria é a Ana Rosa que nossa Rosa encontrou, e agora a Patrícia descobriu que é filha da Ana Rosa. Fernanda ficou confusa por alguns segundos antes de entender. Espera, você está dizendo que Rosa encontrou a filha Ana Rosa, e agora descobriu que Ana Rosa também teve uma filha que foi separada dela? Exato! São 3 gerações de mulheres que foram separadas: Rosa, Ana Rosa e Patrícia. E agora as 3 se reencontraram. É inacreditável como essas histórias se conectam, murmurou Fernanda. Quantas famílias foram destruídas por esses esquemas de venda de bebês? Muitas, minha filha. Mas você está consertando isso, uma família de cada vez. O reencontro de 3 gerações da família de Rosa virou notícia nacional. A história foi contada em programas de televisão, documentários, artigos de jornal.
O centro recebeu milhares de ligações de pessoas querendo contar suas próprias histórias de separação familiar. Fernanda percebeu que o problema era muito maior do que imaginava. Não se tratava apenas da maternidade Santa Clara, mas de um fenômeno que havia acontecido em todo o Brasil durante décadas. Precisamos expandir, disse para Ricardo durante uma reunião da diretoria do centro. Tem gente procurando ajuda de todos os estados. Mas como vamos fazer isso? Perguntou Helena. Não temos recursos para abrir centros em todo o país. Podemos criar uma rede, sugeriu Fernanda. Treinar pessoas em outras cidades para abrirem seus próprios centros locais, mas todos conectados conosco. Podemos compartilhar bancos de dados, técnicas, experiências. É uma ideia excelente, concordou Ricardo. Vou fazer um projeto financeiro para apresentar para possíveis investidores. Nos meses seguintes, o Centro de Reencontro Familiar Santa Clara se transformou em uma organização nacional. Centros afiliados foram abertos em 12 estados brasileiros, todos seguindo o mesmo modelo de São Paulo. Fernanda viajava constantemente para treinar equipes, supervisionar novos centros, participar de eventos, mas sempre voltava para São Paulo, para o prédio onde havia nascido e que agora era sua casa. Ela havia transformado o antigo quarto da maternidade onde nasceu em seu escritório. Nas paredes, fotos de todas as famílias que o centro havia reunido. Na mesa, sempre fresh flores em homenagem à mãe Clara que nunca conheceu. Uma tarde, enquanto organizava papéis no escritório, Fernanda recebeu uma visita inesperada. Era Joana, que vinha uma vez por mês para trabalhar como voluntária. Fernanda, posso conversar com você? Perguntou Joana, claramente nervosa. Claro, tia. Sente-se. Eu preciso te contar uma coisa que nunca tive coragem de falar. Fernanda sentiu o coração acelerar. O que é? Sobre a noite em que te levei da maternidade. Eu disse que foi para te salvar de ser vendida, e isso é verdade. Mas não contei toda a verdade. Que verdade? Joana respirou fundo. Eu não conseguia ter filhos. Já havia feito vários tratamentos sem sucesso. Meu casamento estava acabando por causa disso. Quando soube do esquema de venda de bebês, eu tentei comprar uma criança. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Você tentou me comprar? Tentei, mas não tinha dinheiro suficiente. Eles pediram 50 mil reais e eu só tinha 20. Quando disseram que iam vender você para outra família por mais dinheiro, eu entrei em desespero. E decidiu me roubar. Decidi te salvar. Porque naquele momento percebi que você não era um produto para ser vendido. Era uma bebê que merecia ser amada, não comprada. Fernanda ficou em silêncio por vários minutos, processando aquela nova revelação. Por que você está me contando isso agora? Porque várias famílias que vêm aqui passaram pela mesma situação. Pessoas que tentaram comprar bebês, mas acabaram percebendo que estavam participando de algo terrível. Achei que podia ajudar esses casos se contasse minha experiência completa. Você acha que isso vai me ajudar a perdoá-la mais facilmente? Não. Acho que vai tornar mais difícil, mas você merece saber toda a verdade. Fernanda se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua. Crianças brincavam na calçada, famílias caminhavam juntas. A vida seguia seu curso normal. Tia, disse finalmente, você cometeu vários erros. Tentou me comprar, me sequestrou, mentiu sobre minha identidade, me afastou da minha família verdadeira. Foram crimes graves que causaram sofrimento imensurável. Eu sei. Mas também me deu amor, cuidado, educação, valores, me criou como uma filha verdadeira, e no final me trouxe até aqui. Até este trabalho que está ajudando centenas de famílias. Não estou dizendo que os fins justificam os meios. Não justificam. Mas estou dizendo que consigo ver toda a complexidade da situação. Você não é vilã nem heroína. É uma pessoa que cometeu erros graves, tentando lidar com sua própria dor. Joana começou a chorar. Fernanda, você consegue me perdoar? Eu te perdoo, tia. Não porque você merece perdão, mas porque eu preciso perdoar para seguir em frente. O perdão é um presente que dou para mim mesma, não para você. Obrigada.
mas quero que você continue contando sua história completa para as famílias que vêm aqui. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem como funcionam esses esquemas e como evitá-los. Farei isso. É o mínimo que posso fazer. Após a conversa com Joana, Fernanda passou várias noites refletindo sobre perdão, justiça e a complexidade das relações humanas. Percebeu que sua própria história era um microcosmo das histórias que ouvia diariamente no centro. Pessoas que cometiam erros por dor, desespero, ignorância ou circunstâncias difíceis. Decidiu escrever um livro contando sua experiência e as lições aprendidas no centro. O livro seria uma forma de alcançar ainda mais famílias e de documentar as técnicas desenvolvidas para a reunião familiar. Como você vai chamar o livro? Perguntou Helena. Filha do Coração, uma jornada de perda, reencontro e perdão, respondeu Fernanda. É um título perfeito. Fernanda escreveu o livro durante as madrugadas, depois dos plantões no centro. Contou sua história desde o nascimento até a criação do centro, mas também incluiu histórias de outras famílias que haviam sido reunidas. O livro se tornou um sucesso nacional. As vendas ajudaram a financiar a expansão do centro para outros países da América Latina. Fernanda recebeu convites para palestrar em universidades internacionais, participar de conferências sobre direitos humanos, consultar governos sobre políticas de proteção à infância. Mas o que mais a emocionava eram as cartas que recebia de leitores. Fernanda li seu livro e descobri que não sou a única pessoa que cresceu sem saber sua verdadeira origem. Sua história me deu coragem para começar a procurar minha família biológica. Minha filha foi sequestrada há 15 anos. Seu livro me mostrou que ainda há esperança de reencontrá-la. Sou mãe adotiva e sempre tive medo de que meu filho quisesse conhecer a família biológica. Seu livro me ajudou a entender que o amor não é diminuído quando é compartilhado. No 5º aniversário do centro, Fernanda organizou uma grande comemoração. Mais de 500 famílias que haviam sido reunidas compareceram ao evento. Havia avós conhecendo netos pela primeira vez, irmãos que se reencontraram após décadas separados, pais que encontraram filhos dados para a adoção. Durante a cerimônia, Fernanda fez um discurso refletindo sobre os anos de trabalho. Quando comecei este projeto, achei que estava apenas cumprindo o último desejo do meu pai, mas descobri que estava cumprindo muito mais do que isso. Estava curando feridas que não sabia que existiam, não apenas nas famílias que ajudamos, mas em mim mesma. Aprendi que a família é mais do que DNA. É amor, cuidado, presença, compromisso. Aprendi que é possível ter mais de uma família e que o coração humano tem capacidade infinita para amar. Aprendi que o perdão não significa esquecer ou justificar erros, mas libertar-se do peso do ressentimento. Aprendi que a justiça nem sempre acontece nos tribunais, mas também pode acontecer quando transformamos nossa dor em propósito. E, principalmente, aprendi que nossa história não termina onde parece ter terminado. Minha história com meu pai não terminou quando ele morreu. Continua aqui, neste centro, em cada família que reunimos, em cada criança que volta para casa. Ao final do discurso, Helena subiu ao palco com uma surpresa. Era uma placa comemorativa que seria instalada na entrada do centro, Centro de Reencontro Familiar Santa Clara, fundado em 2024 por Fernanda Clara Moreira, em memória de Alberto Moreira e Clara Regina Moreira, onde o amor encontra um caminho de volta para casa. Fernanda não conseguiu segurar as lágrimas. 5 anos depois de descobrir sua verdadeira identidade, finalmente sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Após a cerimônia, enquanto despedia os convidados, Fernanda recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era de uma jovem chamada Beatriz, de 22 anos, que dizia ter uma história muito parecida com a sua. Fernanda, eu vi seu livro na televisão e preciso falar com você urgentemente. Acho que também nasci na maternidade Santa Clara e fui separada dos meus pais. Quando você nasceu, Beatriz? Em janeiro de 1997. Sempre soube que era adotada, mas nunca consegui descobrir nada sobre minha família biológica.
Meus pais adotivos morreram em um acidente há 2 anos e deixaram alguns papéis que mostram que me adotaram através da maternidade Santa Clara. Você pode vir aqui amanhã, vamos ajudá-la a investigar. Posso sim. Fernanda, você acha que é possível encontrar minha família depois de todos esses anos? Beatriz, se há uma coisa que aprendi nestes 5 anos, é que nunca é tarde demais para uma família se reencontrar. Venha aqui e vamos descobrir sua história juntas. Quando Fernanda desligou o telefone, sorriu para si mesma. Mais uma história estava começando. Mais uma família poderia ser reunida. O trabalho que havia começado com sua própria tragédia continuava se multiplicando, criando ondas de esperança que chegavam a lugares que ela nem imaginava. Olhou para a foto de Alberto e Clara na parede de seu escritório. Não sabia se eles estavam em algum lugar observando, mas sentia que estavam orgulhosos. Sua filha perdida havia se encontrado e, no processo, estava ajudando centenas de outras crianças perdidas a encontrarem o caminho de volta para casa. A história da maternidade Santa Clara havia começado com separação e dor, mas agora era uma história de reunião e amor, e enquanto houvesse famílias separadas no mundo, Fernanda continuaria trabalhando para reuni-las, porque havia aprendido que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa, mesmo que seja preciso esperar 29 anos para isso acontecer. Fim da história. Agora me conta o que você achou desta história emocionante. Será que Fernanda tomou a decisão certa ao perdoar Joana e transformar sua dor em propósito? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Acredita que o amor de família pode superar qualquer obstáculo? Adoraria ler seus pensamentos. Muito obrigada pela sua companhia nesta jornada. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.